curiosos! Cheguei mais, eu sou a Gabriela. E eu sou a Ana Paula. E esse é mais um vídeo da série Mulheres que Marcaram a História. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira mulher a ingressar no Exército Brasileiro e uma das figuras mais importantes e mais lembradas quando a gente fala de independência da Bahia e independência do Brasil. Sim, hoje nós iremos falar sobre Maria Quitéria. Se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha o nosso vídeo. E vamos pro vídeo. Antes de falar sobre a Maria Quitéria e como foi esse processo até ela ingressar no Exército Brasileiro, vocês precisam primeiro entender em que momento histórico o Brasil estava e por quê, o que é que levou ela até esse momento de ingressar realmente no Exército Brasileiro. Bom, os historiadores não entram em um consenso muito certo, muito bem definido de quais foram os movimentos que realmente levaram à independência do Brasil diante de Portugal. Nós devemos nos lembrar que o momento que o Brasil vivia era um momento de muitos conflitos em vários lugares diferentes, na Bahia, em Minas Gerais, até chegar no processo de independência do Brasil. Alguns historiadores acreditam que em 1808 foi quando se iniciou o processo de independência brasileiro, com a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, então colônia e estado do Brasil. Nesse momento, todo o eixo político lusitano foi transferido para o Brasil e em 1815 Dom João resolveu elevar o Brasil a mais uma categoria, a de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Essa elevação de categoria permitiu ao Brasil que tivesse mais autonomia política e econômica, inclusive com os portos. A elite portuguesa não estava nada satisfeita com as várias concessões de Dom João para o território brasileiro. E essa revolta foi ficando tão grande que no ano de 1820, no dia 24 de agosto, a elite portuguesa deu origem à Revolução Liberal do Porto. A elite de Portugal estava pressionando a corte portuguesa para que eles retornassem a Lisboa, porque eles estavam alegando que não tinha mais como adiar a constitucionalização de Portugal. Bom, os portugueses queriam a Constituição liberal que mantivesse o regime escravocrata, além do comércio extremamente restrito a beneficiar apenas a eles. E em 26 de janeiro de 1821, as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa foram criadas. Bom, enquanto esses conflitos aconteciam lá do outro lado do Atlântico, aqui na Bahia a elite portuguesa também era muito forte, o que ocasionou em lutas civis. Em fevereiro de 1821, Salvador foi palco de uma grande revolta civil que exigiam que o Estado de Portugal também beneficiasse o Porto de Salvador. E na província de Grão-Pará e Maranhão, eles aderiram a esse movimento liberal português. A revolta nas ruas baianas foi tão grande que causou a morte de um major, 6 soldados e fez necessário instalar a junta provisória do governo, presidida pelo desembargador Luiz Manuel de Moura Cabral, rompendo com a corte do Rio de Janeiro em 1821 e passando a responder totalmente a Lisboa. Ainda em 1821, no dia 3 de setembro, foram eleitos 8 deputados, sendo todos eles baianos, e eles iriam ocupar a corte de Lisboa, sendo eles Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, Cipriano Barata, Domingos Borges de Barros, Francisco Agostinho Gomes, Lino Coutinho, Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França, Marcos Antônio de Souza e Pedro Rodrigues Bandeira. E aí, no dia 3 de novembro, ainda de 1821, ocorreu uma tentativa mal sucedida de depor a junta governativa que se encontrava a serviço de Lisboa. Essa tentativa de revolta foi incentivada pelo Felisberto Caldeira Brant de Oliveira Horta, que futuramente se tornaria o Marquês de Barbacena. E aí essa revolta ela foi reprimida e os 16 envolvidos nela foram deportados para Lisboa. Após isso, em 9 de dezembro, Inácio Madeira de Melo foi nomeado como o governador de armas da Bahia. Essa nomeação, que veio mediante uma carta régia, serviu ainda mais para fomentar a divisão do território baiano. A partir de 1822, o território baiano começou a vivenciar uma guerra civil. Tropas baianas e portuguesas passaram a travar vários confrontos, e um desses levou à morte da soror Joana Angélica, que morreu tentando impedir que tropas portuguesas invadissem o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. E se vocês quiserem que a gente traga um vídeo falando sobre Joana Angélica e sua importância no processo de independência da Bahia e do Brasil,
Comentem aqui embaixo. Conforme essa guerra ia avançando, ficava mais óbvio que dois lados iam se formando com visões totalmente diferentes. Enquanto um lado de comerciantes e militares portugueses seguiam fiéis ao então governador Inácio Luiz Madeira de Melo, a segunda foi firmada no Recôncavo Baiano, com o apoio de senhores de engenho, militares brasileiros e parte da população urbana de Salvador. Como eles não concordavam com as medidas centralizadoras da corte portuguesa, eles apoiavam a regência de Dom Pedro. Entre os meses de fevereiro e junho de 1822, foi montada por parte do Partido Brasileiro uma resistência no território do Recôncavo Baiano. Tudo isso custeado pelas elites agrárias e ampliado pelos civis. Registros apontam que durante esse período houve um aumento de pólvora e de mantimentos para essas vilas, o que indica que houve uma preparação para os confrontos. E entre maio e junho do mesmo ano, tanto câmaras municipais como as próprias praças do Recôncavo encabeçaram clamores a Dom Pedro I, declarando ele como defensor perpétuo do Brasil. Título esse que havia sido dado ao príncipe pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro em 13 de maio. Claro que isso afetava a corte portuguesa, até porque eles queriam que o príncipe voltasse a Portugal, o que ocasionou uma reação das tropas portuguesas que estavam instaladas aqui em Salvador. E aí, no dia 25 de junho, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, houve um apoio público a Dom Pedro. Em resposta a isso, Portugal enviou tropas pelo Rio Paraguaçu. Após o ocorrido, houve um cortejo denominado como Te-Deum. Enquanto as pessoas ainda estavam nesse cortejo, elas foram atacadas. As tropas portuguesas também atacaram São Félix, cidade vizinha de Cachoeira. E esse ataque foi considerado o marco, o início da independência baiana. A morte do tambor da soledade, que se faz presente nas mentes baianas, é considerada uma das baixas da guerra, fazendo parte do Código das Milícias e tinha a função de tocar o tambor para marcar o compasso das marchas. E gravem bem essa informação. Nos meses de julho e agosto de 1822, iniciou-se uma jornada para a criação de batalhões voluntários. E cerca de 10.000 pessoas, incluindo escravos, libertos, pequenos proprietários de terras, na verdade toda a população reconcavana, independente da classe, começou a fazer frente nesses batalhões. A situação foi tão notória e tão forte que por algum tempo as vilas do Recôncavo romperam laços e comunicação com a cidade Bahia, ou simplesmente Salvador. E aí vocês devem estar se perguntando por que a gente está contando toda essa história para finalmente chegar em Maria Quitéria. Esse que poucos são os vestígios documentais a respeito da sua infância e da sua juventude. Acontece que a Maria Quitéria, ela já nasceu em meio a guerras civis na Bahia, então ela cresceu em meio a essas batalhas. E como a história de Maria Quitéria não é tão bem documentada, por vezes acaba sendo meio romanceada. O que se sabe é que Maria Quitéria nasceu em São José das Itapororocas, que no final do século XVIII era a terceira freguesia que demarcava o limite do território da vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, o mais importante centro comercial do Recôncavo da Bahia até então. Maria Quitéria é a primeira filha de Gonçalo Alves de Almeida e Quitéria Maria de Jesus. Além disso, o casal teve mais 2 filhos, Josefa, que nasceu em 1794, e Luiz, que nasceu em 1796. Porém, os documentos históricos têm datas diferentes para o nascimento de Maria Quitéria. Por exemplo, enquanto no inventário familiar, que foi uma petição requerida pelo próprio pai de Maria Quitéria, dizia que em 1802 ela teria 10 anos, na certidão de óbito de Maria Quitéria já afirmava que ela morreu com 56 anos, ou seja, ela teria nascido em 1797. Em 10 de fevereiro de 1802, Maria Quitéria ficou órfã de mãe. E após 5 meses viúvo, seu pai casou-se novamente com a sua primeira madrasta, a Eugênia Maria dos Santos, que faleceu pouco tempo depois, sem que dessa união nascessem filhos. O pai de Maria Quitéria era um fazendeiro em Ascensão e possuía terras, gados e escravizados, coisas que garantiam à família uma vida confortável. Em 1804, com a situação familiar prosperando, o pai de Maria Quitéria casou-se novamente com Maria Rosa de Brito, com quem ele teve mais 6 filhos, sendo 5 meninas e 1 menino.
Maria Quitéria não teve acesso à educação formal, até porque isso nem era comum para jovens sertanejas. Essas meninas aprendiam desde cedo tarefas domésticas e raras eram as que sabiam ler e escrever. No entanto, conta-se que Maria Quitéria, ainda criança, tinha aptidão para caçar e usar armas de fogo. E por ela saber caçar, montar e utilizar armas de fogo, isso não agradava muito à sua madrasta. Voltando para 1822, ainda no mês de fevereiro, enquanto se iniciavam as batalhas pela independência da Bahia e contra o domínio lusitano, a fazenda Serra da Agulha foi visitada por um emissário que provavelmente foi mandado pela junta do governo brasileiro que estava instalada em Cachoeira. Estava querendo recrutar voluntários para as fileiras dos batalhões que estavam reunidos no Recôncavo, contra as tropas de Madeira de Melo, comandante das armas, e a favor da corte de Lisboa. Ao saber do motivo da visita, o pai de Maria Quitéria não se animou muito. Enquanto isso, ela esboçou um sentimento oposto ao de Gonçalo Alves, que alegava não ter filhos homens com idade suficiente para enfrentar essas batalhas. E a sua filha, Maria Quitéria, pediu para se voluntariar, e ele negou prontamente, dizendo que mulheres fiam, tecem e bordam, e não vão a guerras. E segundo Maria Graham, uma escritora que documentou vários relatos de Maria Quitéria, disse que quando o pai dela foi questionado sobre o envio de escravos, ele afirmou que nenhum escravo teria interesse de lutar na independência da Bahia. O fazendeiro, na verdade, não queria tomar um lado porque ele acabaria se beneficiando com qualquer um dos dois, e reconhecia que, ainda que a corte portuguesa perdesse a batalha, eles continuariam com um princípio fundamental da sociedade da época, que era a escravidão. Infelizmente, o pai de Maria Quitéria estava certo. Ainda segundo os relatos de Maria Graham, Maria Quitéria foi para a casa de sua irmã Josefa. E a sua irmã teria expressado ao emissário que a única coisa que impedia dela ingressar nas tropas era o fato dela já ser mãe, ter um marido e ter uma casa para cuidar. Foi quando ambas tiveram ideia e Josefa emprestou as roupas do marido dela, o José Medeiros. Daí ela cortou o cabelo de Maria Quitéria, que se apresentou ao regimento de artilharia como o soldado Medeiros. E aí ela acabou ingressando no batalhão de voluntários do Príncipe, que também recebeu o nome de Batalhão dos Periquitos por conta da sua vestimenta. Relatos afirmam que Maria Quitéria teria sido descoberta pelo seu pai 2 semanas depois, e o mesmo acabou solicitando a sua retirada do batalhão. E aí o major Silvio Castro não queria perder sua habilidosa combatente, e ele solicitou apenas que suas vestimentas fossem adaptadas à sua condição feminina. Em alguns sites afirmam que a própria Maria Quitéria teria adaptado a sua vestimenta, colocado plumas, por exemplo. E aí, por volta dos 30 anos, Maria Quitéria se torna a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil. Em 29 de outubro, Maria Quitéria seguiu com seu batalhão para defender a Ilha de Maré. E aí ela seguiu com outras batalhas, além da batalha na foz do Rio Paraguaçu, como a integrante da 1ª Divisão de Direita. E em fevereiro de 1823, no combate da Pituba, Maria Quitéria atacou uma trincheira inimiga, onde fez alguns prisioneiros portugueses, escoltando de volta para o acampamento esses prisioneiros sozinha. O general Pedro Labatut, enviado por Dom Pedro, conferiu a Maria Quitéria o título de primeiro cadete. No dia 20 de agosto de 1823, Maria Quitéria foi recebida pelo então imperador. E então, na capital do Rio de Janeiro, ela foi condecorada com a Imperial Ordem do Cruzeiro, no grau de cavaleira. E em 2 de julho de 1823, quando o Exército Libertador entrou em triunfo na cidade de Salvador, Maria Quitéria e seus companheiros foram homenageados pela população em festa. Um pouco depois do dia 2 de julho de 1823, após o exército pacificador entrar na cidade de Salvador, forçando a saída de Inácio Luiz Madeira de Melo e suas tropas, José Joaquim de Lima, comandante do Exército Brasileiro, escreveu um ofício à Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, onde ele já informava sobre os feitos de Maria Quitéria e ele já a nomeava como heroína por conta tanto dos seus feitos como também pelo seu nacionalismo, e ele já indicava que ela seria uma figura a ser lembrada. Em relação ao perdão que Maria Quitéria receberia do pai, algumas biografias, só que sem nenhuma fonte documental de fato que a gente tenha encontrado, afirma que o Dom Pedro teria enviado uma carta ao pai de Maria Quitéria pedindo para que ele perdoasse a filha por ter fugido e entrado no exército brasileiro.
Em sua vida pós-guerra, Maria Quitéria só vai aparecer nos vestígios históricos quando ela reivindica sua herança. Entre março de 1835 e agosto de 1863, onde consta também que ela já estava acometida de uma cegueira parcial. Ainda segundo relatos, Maria Quitéria recebeu a herança do seu pai e ela se casou com Gabriel Pereira, com quem ela teve uma filha, a Luísa Maria da Conceição. E após ficar viúva, Maria Quitéria mudou-se para a capital, Salvador, onde ela viveu uma vida modesta e morreu em 1853, sendo enterrada numa lápide anônima na Igreja Matriz de Santana do Sacramento. Alguns boatos afirmariam que a Maria Quitéria, entre os anos de 1821 e 1822, ou seja, logo lá no início daquela Guerra da Independência da Bahia, ela estaria noiva, e aí esse suposto noivo teria ido para a guerra, o que serviria de estímulo para Maria Quitéria ir se alistar e correr atrás do homem. Pedro Aquino e Gabriela Aquino fizeram uma matéria para o Correio e eles são descendentes de Maria Quitéria, onde eles buscavam fontes documentais que comprovassem isso ou não comprovassem. E nessa matéria eles falam que às vezes essa informação é passada com tanta veracidade que você fica até acuado de não concordar. E isso só mostra a questão do machismo enraizado no Brasil, porque uma mulher de 1800 não poderia ir para uma guerra por outra coisa além de um amor. E a gente tem que se lembrar que além de fontes documentais falar sobre a sua irmã já ter expressado essa vontade dela de ir para a guerra, e além de Maria Filipe e Joana Angélica também terem sido figuras femininas importantes e com certeza devem existir mais que não foram documentadas, existiu também José Joaquim de Lima, que ressaltou o nacionalismo de Maria Quitéria. Além disso, Gabriela Aquino, a descendente de Maria Quitéria, que até então, na época que foi feita aquela matéria, ela era estudante de filosofia, ela afirmou na matéria que parecia que Quitéria tinha feito uma coisa ruim, que ao invés de ter sido a figura importante que ela foi, de combater, de lutar pelo Brasil, de uma mulher, naquela época, lutar com arma de fogo, liderar grupos de mulheres, parece que ela fez algo errado. Bom, a gente conclui que Maria Quitéria é mais uma vítima desse machismo brasileiro e a primeira mulher a ingressar no exército foi reduzida apenas a emoções levianas. Em 1832, o território de São José das Itapororocas tornou-se território vinculado à Feira de Santana, que na época que Quitéria nasceu ainda era cachoeira. E aí, em 1983, São José das Itapororocas foi renomeado como Maria Quitéria, em homenagem à figura ilustre da Guerra da Independência do Brasil. E hoje, Maria Quitéria pertence à Feira de Santana. E embora muitas pessoas gostem de chamar Maria Quitéria de Joana d'Arc brasileira, o reconhecimento histórico das duas são muito distintos. E só em 1996, através de um decreto presidencial, ela recebeu o título de patrona do quadro complementar de oficiais do Exército. A Câmara Municipal de Feira de Santana criou a Comenda Maria Quitéria para agraciar as pessoas que contribuem para a cidade. Além disso, ergueu um monumento em sua homenagem no cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Getúlio Vargas. Em 2017, a escola de samba Unidos do Peruche estava homenageando a cidade de Salvador, criando uma ala para Maria Quitéria. A escola trazia as 3 mártires da luta da independência daqui da Bahia: Joana Angélica, Maria Filipa e Maria Quitéria. E só em 2018, no dia 26 de julho, que Maria Quitéria foi declarada como heroína da pátria brasileira, pela Lei Federal 13.697, e teve o seu nome escrito no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Livro esse que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, que fica localizado em Brasília, a capital do nosso país. Maria Quitéria também foi homenageada no Mulheres Fantásticas, do programa Fantástico na Globo, além de algumas adaptações cinematográficas e também em alguns livros, como, por exemplo, O Soldado que Não Era, de Rufino dos Santos, e A Incrível Maria Quitéria, de Francisco de Lima. Bom, gente, esse foi mais um vídeo da série Mulheres que Marcaram a História. Se você gostou de saber da vida dessa brasileira e baiana combatente, já se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E antes de vocês saírem desse vídeo, vai aparecer 2 vídeos aqui na tela, então você pode clicar em qualquer um dos 2 que você queira assistir. É isso e até a próxima. Beijos e até a próxima!